Queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a essa casa querida, a casa da nossa irmã Rosa, aqui no nosso espaço de encontro virtual. Eu me chamo Simone Barros, sou tarefeira da casa. Neste mês de abril, o tema das palestras perpassa o assunto Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. E hoje quem falará para nós é o nosso companheiro Alberto Leitão Rosa, que também é tarefeiro da casa, do CEIR. Ele trará elucidações a respeito do tema Allan Kardec. Antes de ouvirmos o Alberto, vamos fazer a nossa leitura e a nossa prece inicial. A leitura de hoje está no livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, em sua lição 115, Embaixadores do Cristo. De sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e administradores guardam responsabilidades do Estado, os operários recebem encargos naturais das oficinas a que prestam seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações onde atende ao movimento da vida em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses, conjugados, operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles, cooperadores devotados e muitas vezes desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre cada dia, estendendo o Evangelho aplicado entre as criaturas terrestres até a vitória final. Entendendo essa verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque, se já recebestes a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador de sua luz. Vamos orar, meus amigos. Querido Pai, amado Senhor, amigo de todas as horas, a todos os trabalhadores incansáveis dessa casa querida, a casa da nossa irmã Rosa, pedimos que nesse momento nos intue e nos proteja e que em cada lar possa reinar o ambiente necessário para receber as palavras benditas que serão proferidas pelo nosso amigo Alberto. Que possamos contar com a serenidade, com a tranquilidade bendita nesta hora. E que seus ensinamentos, Pai, possam cair em terreno fértil. Que o nosso coração esteja preparado. Que os nossos ouvidos estejam atentos para te receber. Fica conosco, querido amigo, de todas as horas. Nos ampare e nos proteja. Que assim seja, graças a Deus. Passamos então a palavra ao nosso querido amigo Alberto.
Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Que Jesus nos abençoe em mais esta feliz oportunidade que temos de estarmos aqui virtualmente reunidos para juntos estudarmos um pouco mais do seu Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. Registrou o evangelista João, no capítulo 14 do seu Evangelho, versículos 15 a 17, mais o 26, as seguintes palavras de Jesus: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ele estará convosco, ele estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. E é com esta passagem, com esta promessa do Cristo registrada pelo discípulo amado João, que nós convidamos todos para conversarmos sobre, dentro do tema do mês, como já foi dito pela nossa irmã Simone, Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, porque aqui está esta promessa. É exatamente neste momento que Jesus promete nos enviar um Consolador para ficar eternamente conosco, que seria então uma doutrina, não poderia ser uma pessoa, e que nos ensinaria tudo e nos faria recordar tudo que ele ensinou. Ora, como sabemos, este Consolador, como diz o nosso próprio tema do mês de abril, é o Espiritismo. E temos nesta oportunidade, ao falarmos do Consolador prometido por Jesus, conversarmos sobre aquele que foi o responsável no plano físico a coordenar todo o trabalho. Aquele que nós conhecemos como Allan Kardec. Este é o nosso tema que se apresenta para esta oportunidade. Ora, conversarmos um pouco sobre o papel de Allan Kardec, tanto na faceta educador quanto na faceta codificador. A faceta educador, podemos já de imediato dizer que ele desenvolveu durante toda a sua existência. Mas a partir de certo momento da sua vida, ele desenvolve então a sua missão de receber o Consolador prometido por Jesus. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre Allan Kardec. Allan Kardec, como sabemos, foi um dos mais eminentes discípulos de Pestalozzi. E aqui já se começa a caracterizar a sua faceta educador. Foi um dos propagadores mais zelosos do sistema de ensino pregado por Pestalozzi. Ora, ele, enquanto educador, é importante que nós possamos conhecer um pouco mais desse perfil para que a gente possa entender todo o trabalho que ele vai desenvolver após receber a missão de organizar o Espiritismo na Terra. Allan Kardec ele é vastamente conhecido como sendo o codificador da doutrina espírita, mas isto aconteceu apenas em 14 dos 64 anos e meio que ele viveu. Ou seja, a maior parte da sua vida ele trabalhou ligado à educação, em especial à educação da juventude. Ele, podemos considerá-lo, e assim a sociedade da época o considerava, um especialista no assunto ensino. Por isso ser importante investigarmos um pouco esse período da sua vida. É claro que isso requer muito tempo, temos muito material, graças a Deus, mas dentro dos minutos que temos, vamos então procurar destacar um pouco essa parte da sua existência. Temos muitas biografias de Allan Kardec.
30 pelo menos nós temos, né? Mas nós vamos ver que, de uma maneira geral, elas são incompletas e também contêm equívocos, porque os estudos vão sendo feitos, documentos vão sendo descobertos, novas revelações vão sendo feitas e correções, então, se fazem, né? Até porque, atualmente, como sabemos, milhares de documentos, milhares, é isso mesmo, históricos, estão sendo analisados, estão sendo encontrados, né? Assistimos recentemente, no mês passado, mês de março, um seminário com o presidente da Federação Espírita Francesa, Charles Kempf, que, falando para a Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas, né? O Charles fala português, ele é casado com uma brasileira, e ele falou desses documentos históricos, dos milhares que estão sendo encontrados e que necessitam de muitos anos para que possam ser analisados, né? Há um projeto desenvolvido pela Universidade Federal de Juiz de Fora, o projeto Kardec, que tem um portal onde eles estão colocando toda a documentação que está passando pela análise de um grupo enorme de pessoas voluntárias desenvolvendo esse trabalho, né? Esse projeto Kardec tem como acervos principais, e lá nesse portal eles explicam isso, né, a coleção Canuto Abreu, que está sob a guarda da Fundação Espírita André Luiz, né? Como sabemos, Canuto Abreu, quando esteve em Paris, ele conseguiu copiar muitos escritos de Kardec, trouxe para o Brasil, isso estava em poder da família, e hoje esse acervo foi disponibilizado para o movimento espírita, está sob a guarda da Fundação Espírita André Luiz. E também muitos documentos que foram fornecidos do acervo da livraria Le Marie. Então nós vamos ver que tem muito material sobre a vida de Kardec, por isso que equívocos estão sendo descobertos, as correções estão sendo feitas, né? Uma outra fonte de pesquisa é o blog CSI do Espiritismo, que é coordenado pelo Carlos Sete Bastos e toda uma equipe, né, que também tem investigado profundamente os documentos históricos. Enfim, temos muito material novo que precisa ser analisado, que precisa ser traduzido, que precisa ser interpretado, muito trabalho pela frente. Em linhas gerais, né, podemos aqui traçar algumas informações, né? O Hippolyte Léon Denis Rivail, que é o nome de nascimento de Allan Kardec, ele nasce em 3 de outubro de 1804 em Lyon, na rua Salá, que era um estabelecimento de águas minerais artificiais, certamente porque sua mãe, no final da gravidez, necessitou de lá estar para poder ter o bebê. Ora, aqui já temos um ponto que os biógrafos entendiam diferente, porque não tinham essa informação e diziam que ele nasceu e viveu em Lyon. E ele nunca viveu em Lyon. Em verdade, esses documentos informam que ele morava em Bourg-en-Bresse, que fica mais ou menos a 80 quilômetros de Lyon, na direção norte. E depois, na própria Revista Espírita, de junho de 1862, tratando de um outro assunto, que não vamos aqui entrar em detalhes, Kardec vai afirmar: jamais morei em Lyon. Então ele nasce em Lyon, mas ele morava em Bourg-en-Bresse. Outras informações que estão surgindo, né, que ele teve irmãos, na verdade ele teve um irmão e 2 irmãs. Né? O irmão e a irmã desencarnaram antes dele nascer e teve uma irmã que encarnou em 1806, ou seja, depois que ele nasceu, mas que também desencarnou jovem. Então, em verdade, era uma família com 4 filhos. Kardec, desde cedo, o professor Rivail, vamos chamar assim ainda nesse período, era atraído pela ciência, pela filosofia. Como sabemos, aproximadamente com 10, 11 anos de idade, ainda há dúvidas sobre essa data exata, 1815 ou 16, ele vai para Yverdun, na Suíça, estudar com Pestalozzi, né? E lá ele fica até junho de 1820, já se tem documentos que comprovam que junho de 1820 foi o período em que ele retorna de Yverdun. Yverdun
a aproximadamente 200 quilômetros da onde ele morava, Bourg-en-Bresse. Kardec, então, é bacharel em letras, em ciência, fala diversos idiomas, né? Inglês, alemão, espanhol, italiano, holandês. Há biógrafos que falam em outros idiomas. E há uma característica muito interessante, porque ele é membro de várias sociedades científicas, muito jovem, né? Algumas até tendo sido fundador. Ele já era membro da Sociedade de Magnetismo, isso muito vai auxiliar no trabalho da recepção do Espiritismo, em 1823, aos 19 anos de idade. Ele, em 1834, ele é membro do Instituto Histórico. Em verdade, ele neste Instituto Histórico, ele conhece, olha que informação interessante, Lacordaire e Lamennais. Ou seja, dois homens que estavam encarnados, que faziam parte desta sociedade científica, né, o Instituto Histórico, em 1834, e que depois, mais à frente, eles desencarnando, eles estarão presentes na equipe do Espírito de Verdade para trazer o Consolador prometido por Jesus. Então, Kardec os conhece em vida para depois receber informações deles do mundo espiritual. A primeira obra pedagógica do professor Rivaio, né, foi em 1823, aos 19 anos de idade, o curso prático e teórico de aritmética segundo os princípios de Pestalozzi. Ele funda e dirige uma escola de primeiro grau em 1825, aos 21 anos de idade, e para se fundar e dirigir uma escola havia uma série de exigências que aqui não vamos detalhar, mas enfim, o que queremos mostrar é que ele tinha uma participação muito ativa no movimento educacional da França, né? Em 26, um ano depois, ele funda então o Instituto Técnico Rivaio, que vai existir até 1834, quando ele vai ter uma crise financeira. Em 1828, veja que nós estamos falando de um jovem de 24 anos de idade, agora em 28. Ele então publica o Plano pela Melhoria da Educação Pública na França, a pedido do Ministério da Educação. E vamos ver aí toda a influência de Pestalozzi, vamos ver aí o pensamento de Kardec muito bem traduzido, né? Ele, em 1832, ele se casa com a Amélie Boudet, né? Convive com ela por 37 anos, até a sua desencarnação, em 1869. Há muitas iniciativas que vamos encontrar do professor Rivaio fazendo trabalhos de caridade, como dirigindo cursos gratuitos populares, enfim. O homem estava pronto para receber o Consolador prometido. Esse é o destaque que vamos encontrando. É claro que aqui estamos fazendo tudo de forma muito rápida, né? Ele publica muitos livros e ele declara, né, textualmente, que o problema das instituições educativas era a falta da educação moral. Então, ele já entendia isso, né, ainda como educador. Nesse plano proposto para a melhoria da educação pública, em 1828, ele assina H.L.D. Rivaio, ou seja, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, e ele se autodenomina discípulo de Pestalozzi. Essa é a folha de rosto dessa obra. Discípulo de Pestalozzi, diretor de escola da Academia de Paris, membro de diversas sociedades científicas, comprovando toda essa documentação que está sendo encontrada, de muitos certificados dele como membro dessas sociedades científicas. Ele declara ainda nessa folha de rosto: os meios próprios para se educar a juventude são uma ciência bem distinta, que se deveria estudar para ser educador, como se estuda a medicina para ser médico. Então, ele, nos seus textos pedagógicos, ele mostra muito bem a diferença entre um professor e o educador. Ele mostra que essa formação deveria ser mais específica para que pudesse, então, de fim, trabalhar com a educação. O pensamento de Pestalozzi é nítido nas suas obras. Isso nós vamos ver nesta e nas demais, né? E ele, então,
ele dedica a sua vida, como ele vai dizer, né, à educação, convencido de que somente através da educação era possível regenerar a humanidade, era possível melhorar o ser humano. Ele, então, tem toda uma atuação dentro da área da educação muito marcante, né? Até que em 1854, ou seja, com 50 anos de idade, ele vai iniciar a sua missão, que era receber o Consolador prometido. As coisas vão acontecendo em paralelo, em Hydesville, lá nos Estados Unidos, né? Há o fenômeno das mesas girantes, que aqui não temos tempo para detalhar, mas o fato é que aquele fenômeno ele acabou se transformando em demonstrações públicas, né, das mesas girantes, e acabou chegando à Europa, e como um passatempo. E é exatamente isso que, ao chegar ao conhecimento do professor Rivaio, vai fazer com que ele inicie a sua missão de receber o Consolador prometido. Muito rapidamente, ele ouve falar das mesas girantes em 1854, como falamos, com 50 anos de idade, por 2 vezes, através do senhor Fortier, que era um magnetizador amigo dele. Início de 55 já é outro amigo, o senhor Carlotti, que vai dizer que eram os espíritos que se manifestavam através das mesas que se movimentavam, né? Em maio de 55, vejam que tudo vai acontecendo rápido. Na casa da senhora Roger, ele vai conhecer a Madame de Planmaison, que fazia reuniões de mesa girante na sua residência, na rua Grange Batelier, número 18. Então, Kardec, em maio de 55, ou Rivaio, em maio de 55, ele vai presenciar por primeira vez as mesas girantes na casa da senhora de Planmaison, onde as reuniões eram fúteis. Mas é lá que ele vai conhecer o senhor Baudin, que fazia também as reuniões na rua Rochechouart. Kardec passa a frequentar a residência do senhor Baudin, bem como em 1856 ele vai conhecer o senhor Rostand, que também na sua residência na rua Tiquetone fazia as reuniões. Então Kardec, tanto na rua Rochechouart quanto na rua Tiquetone, ele passa a ter reuniões sérias, reuniões onde se investigava de fato uma nova ciência que chegava. Mas ele logo se destaca dentre aqueles membros que estavam participando. As pessoas percebem a sua capacidade de síntese, sua capacidade de liderança, de organização, e já passam para ele todo o material que eles tinham produzido até então, 50 cadernos. E, muito resumidamente, chegamos a 18 de abril de 1857, quando ele vai publicar a primeira edição do Livro dos Espíritos, né? Em verdade, é aí que o nome Allan Kardec vai surgir. Até então ele era o professor H.L.D. Rivaio, mas quando ele vai publicar a primeira edição do Livro dos Espíritos, ele percebe que ele não poderia colocar o seu nome, porque aquela obra não era dele, apesar da grande participação dele, mas sim era uma obra dos espíritos. E então ele é aconselhado pelo mundo espiritual a colocar o nome Allan Kardec como seu pseudônimo, pois este é um nome que ele havia tido numa encarnação passada ao tempo dos druidas. Então assim nasce Allan Kardec junto com o Livro dos Espíritos. Mas é importante que a gente já destaque desde agora que o homem Rivaio e o homem Kardec são os mesmos e tinham os mesmos pensamentos, não houve uma transformação. Aquele homem já veio preparado para receber o Consolador prometido. Quando vamos analisar os textos pedagógicos de Rivaio e comparar com o material produzido por Kardec, nós vamos ver uma perfeita correlação em vários temas. Ora, então, ele inicia a sua missão de receber o Consolador prometido por Jesus. E aí é extremamente impressionante o que acontece. Porque em maio de 1855, ele por primeira vez vê as mesas girarem. Em 31 de março de 69, ele desencarna. Então estamos falando de um espaço de 13 anos e 10 meses, onde ele vai cumprir a sua missão.
como já dissemos, em abril de 57, 18 de abril, ele publica a primeira edição do Livro dos Espíritos, ainda com 501 perguntas, 3 partes, mas é aqui nessa data que se cumpre a promessa do Cristo. Eu vos enviarei um outro Consolador. 18 de abril de 1857, a promessa do Cristo está cumprida. E Kardec sai trabalhando, dedicando a sua vida completamente a desenvolver o Espiritismo, né? A partir de janeiro de 1858, ele passa a publicar a Revista Espírita, e vai publicar até a sua desencarnação. Em 1º de abril de 1858, ele vai fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo. Em junho de 1858, ele publica Instruções Práticas sobre Manifestações Espíritas, que é o embrião do Livro dos Médiuns. Em junho de 59, ele publica o livro que é o Espiritismo. Em 1860, ele publica a segunda e definitiva edição do Livro dos Espíritos, em março de 1860, agora sim com 1019 perguntas e com 4 partes, como temos hoje. A partir de 1860, ele passa a fazer as viagens, em especial no momento de recesso da Sociedade Parisiense. Em janeiro de 61, ele publica o Livro dos Médiuns. Vamos vendo que foi tudo assim, muito rápido, né? Em janeiro de 62, ele publica o Espiritismo em sua mais simples expressão. Dezembro de 62, o livro Viagem Espírita, em 1862. Em 1864, ele publica Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Ainda em 64, ele vai publicar a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda sob o título provisório Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Em 65, aí sim ele publica a segunda e a terceira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, já agora com título definitivo. Agosto de 65 publica Céu e Inferno. Em 1868 ele publica Caracteres da Revelação Espírita. Em janeiro de 68 ele publica o livro A Gênese. E em março de 69, né, mês em que ele desencarna, ele publica o Catálogo Racional de Obras para se fundar uma biblioteca espírita. Todo esse material está disponível no site Kardecpedia, lá do nosso amigo Cosme Massa, para quem quiser consultar. Então ele vai desencarnar em 31 de março de 1869, como sabemos, entre 11 e 12 horas. Ele tinha 64 anos e meio, mais ou menos, no endereço em que ele morava e que funcionava a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na Rua Passagem Santana, né, com o rompimento do aneurisma. Então a gente vê que em 13 anos e 10 meses ele atua em todas as frentes, porque ele especifica a doutrina espírita, ele divulga a doutrina espírita através da Revista Espírita, das viagens, ele organiza a revista, o movimento espírita, porque ele deixa toda a organização pronta antes de desencarnar, ele mostra a importância da troca de experiências, né? Então, é essa personalidade que foi escolhida pelo Cristo para ser aquele que coordenaria do mundo físico o recebimento do Consolador prometido, ou seja, o Espiritismo, ou a doutrina dos Espíritos. Os Espíritos, nós vamos ver, os Espíritos que faziam parte da equipe do Espírito de Verdade, tinham um profundo respeito e consideravam a grande liderança de Kardec. Isso nós vamos ver estudando o material que temos, em especial na Revista Espírita. Por exemplo, Mensagem de Santo Agostinho, na Revista Espírita de agosto de 1862, em que Santo Agostinho diz que ele foi o espírito encarnado, escolhido para dirigir todo o trabalho. E Santo Agostinho ainda diz assim: não direi o nome desse chefe, vocês o conhecem. Então, mostrando assim o profundo respeito, né, desse posto que Kardec assumiu como líder encarnado. Então, a doutrina espírita, ela chega, como diz o nosso amigo Cosme Massa, a 4 mãos, porque são os espíritos, mas é Kardec que vai escrever, é ele que vai coordenar todo o material, é ele que vai recusar informações, é ele que vai fundir informações, retocar informações. Então, o texto
é o texto de Allan Kardec, né? Exceto as dissertações espíritas. Mas, mesmo assim, todas são revisadas por ele, e certamente a quatro mãos também tudo que ele escrevia era revisado pelos espíritos. Mas é esse personagem que é objeto do nosso estudo de hoje, Allan Kardec, este que foi a liderança encarnada para receber o Consolador prometido. O próprio Cristo, o Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, o chama de apóstolo. Quando lá no capítulo 6, no item 6, o Espírito de Verdade diz: estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Então veja que nós estamos falando de um espírito que encarnou na Terra para receber o Consolador prometido de alta envergadura. Esse é um destaque que precisamos dar. Ele mesmo, o próprio Allan Kardec, declara num dos seus discursos, que está na Revista Espírita de novembro de 1861, que o Espírito de Verdade, ou seja, o próprio Cristo, era o seu guia espiritual. É claro que temos isso em vários outros lugares, mas aqui é o próprio Kardec dizendo isso, e por isso estamos destacando, né? O Espírito Erasto, outro espírito que compunha essa falange que trouxe a doutrina espírita, né? Mostra no livro Obras Póstumas, segunda parte, a sintonia entre Kardec e Jesus, quando ele diz assim: Erasto, seu cérebro recebe nossas inspirações com uma facilidade que nem você imagina. Nossa ação, sobretudo do Espírito de Verdade, sobretudo de Jesus, é constante à sua volta. Agora você compreende porque tínhamos necessidade de mantê-lo à nossa disposição, isolado de qualquer outra preocupação que não fosse a doutrina. Uma obra como essa, que elaboramos de comum acordo, mais uma vez aqui, explicitamente, Erasto está dizendo de comum acordo, ou seja, a quatro mãos, a mão dos espíritos e a mão de Allan Kardec, que elaboramos de comum acordo, tem necessidade de recolhimento e de isolamento sagrado. Mostrando que, através da intuição, Kardec teve toda a instrução dos espíritos e passou tudo pelo crivo da sua razão, né? O Espírito Erasto, também em Obras Póstumas, vai chamá-lo de mestre, de caro mestre. Enfim, queremos destacar a envergadura espiritual desse espírito quando estamos vendo outros espíritos o tratando como mestre, como líder e por aí vai, né? O Dr. Demer conviveu com Kardec, quer dizer, na verdade ele se correspondia com Kardec, e depois que ele desencarna, ele se apresenta na sociedade parisiense, né? Ele também vai o chamar de mestre, né? Vai dizer que ele teria condições de terminar a obra a que ele tinha se proposto, porque Kardec teve muitas crises de saúde, e o Dr. Demer, que era médico homeopata, do plano espiritual, passou a tratar para que ele tivesse o tempo ainda no corpo físico necessário para concluir sua obra, como o teve. Então, meus amigos, concluindo as nossas reflexões, essa é uma singela homenagem que fazemos a esse espírito, né? Que em todos os meses de abril, quando se comemora a chegada do Consolador prometido por Jesus à Terra, nós paramos para nos lembrar desse espírito que tanto trabalhou por nós e que nós talvez não tenhamos ainda a verdadeira noção, né, do quanto evoluído é esse espírito que veio tomar o corpo físico para poder trazer a doutrina espírita, para poder fazer com que a promessa do Cristo se tornasse uma realidade, né? Um homem de fisionomia benevolente e austera, um homem de um tato perfeito, de uma justeza em toda a apreciação que ele ia fazer, em toda a análise que ele ia fazer, sempre com uma lógica incomparável. Este é Allan Kardec. A sua capacidade de síntese é impressionante, né? A clareza dos seus ensinos é impressionante. A sua argumentação lógica, que oferece pouca margem para a refutação. Em verdade, a sua argumentação é tão lógica que predispõe o outro à convicção.
Então é desse espírito que nós estamos falando, extremamente inspirado pelo mundo espiritual e que desencarna trabalhando, né? Como sabemos, ele desencarna lá na Rua Passagem Santana, trabalhando na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele ainda, na fase do professor Rivaio, faz um discurso na distribuição de prêmios lá no Instituto Rivaio, o instituto que ele fundou, e neste discurso ele vai dizer assim: a educação é a obra da minha vida e todos os meus instantes são empregados em meditar sobre esta matéria. Por isso dissemos que o educador Rivaio, Kardec, foi a existência inteira, porque a vida dele foi dedicada à educação, como ele diz. Ele empregou todo o tempo dele para estudar a maneira, os métodos que pudessem fazer com que o homem despertasse e chegasse a se melhorar. Esse é o objetivo da doutrina espírita, por isso ele, como educador por excelência, foi escolhido por Jesus para trazer o Consolador prometido. E para nós encerrarmos as nossas reflexões nessa singela homenagem, muito material existe sobre Kardec. Evidentemente, cada um de nós deve se debruçar sobre esse material para estudar, conhecê-lo cada vez mais profundamente. Mas, como dizíamos, para nós concluirmos as nossas reflexões nessa singela homenagem, trouxemos um soneto de autoria do poeta Amaral Ornelas, recebido através das mãos de Chico Xavier. Amaral Ornelas escreveu muito através das mãos de Chico Xavier e vários sonetos homenageando Kardec. Escolhemos um desses sonetos para podermos concluir as reflexões dessa oportunidade. E neste soneto que escolhemos, Amaral Ornelas vai assim dizer: a cultura atingira o apogeu da descrença. Imergira-se o templo em fumo de vanglória. E, embora fosse o Cristo a eterna luz da história, afligia-se a terra em sombra espessa e imensa. A civilização padecia a presença de soberano caos em púrpura irrisória. Sob a pompa do verbo esfervilhava a escória da cegueira e do escárnio a erguer-se em treva densa. Mas Kardec domina a enorme noite humana e traz no espiritismo a fé que se engalana ao fulgor da razão generosa e sincera. O Evangelho ressurge, o céu brilha de novo e Jesus, retornando ao coração do povo, acende para o mundo o sol da nova era. Que possamos homenagear esse querido irmão que está muito à nossa frente e que se dispôs a mergulhar no corpo físico para trazer e deixar para nós este tesouro que é a doutrina espírita, que nós precisamos aprender a utilizá-lo de forma inteligente, de maneira que possamos mudar as nossas escolhas, de maneira que possamos, enfim, encontrar o caminho para sermos felizes, porque esta é a intenção do Cristo ao nos prometer e de Kardec ao receber a doutrina dos Espíritos. Muito obrigado pela atenção de todos, que Jesus nos abençoe e vamos agora nos reunir em torno da prece final, que possamos nos concentrar nesta prece para recebermos as energias irradiadas para os nossos lares, bem como frutificar a nossa água. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Amigos, vamos louvar a Deus, inteligência suprema, Criador de todas as coisas. Louvar Jesus, nosso irmão maior, mestre que nos deixou seu evangelho, tesouro precioso, fonte de tanta riqueza, onde aprendemos lições valiosas para o nosso bem-estar. Amigos espirituais, sempre presentes em nossas vidas, nos indicando os melhores caminhos a seguir e nos inspirando às melhores decisões. Somos gratos por tanto auxílio, Pai, que recebemos a todo instante. Pedimos
pela sua misericórdia, pois diante de tantas dádivas recebidas, ainda nos portamos como crianças, sem rumo, sem direção. Que seu amor, Pai, nos envolva para que possamos enfrentar nossas dificuldades com serenidade e resignação, compreendendo, Pai, que os sofrimentos que passamos são oportunidades benditas de transformação. Que nossa Mãe Maria abençoe-nos com seu manto sagrado de luz, tranquilizando nossas angústias e aflições. E que Irmã Rosa e Irmã Anália e a espiritualidade da casa da Irmã Rosa envolvam nossos lares com esta atmosfera de paz que sentimos neste momento e que fluidifique nossas águas com fluidos de amor que trarão lenitivos para as nossas dores. Gratidão, Pai, é a palavra. Que assim seja. Graças a Deus.